Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Hoje eu estou bastante feliz, bastante orgulhoso de saber a extensão, né, a abrangência que os meus canais, né, que o meu conteúdo está atingindo. Tenho recebido muitos comentários, muitos feedbacks, meus conteúdos têm sido bastante compartilhados, né? E recentemente fiquei até sabendo que os meus vídeos estão sendo usados como material de ensino pelo pessoal do Senai de Bragança Paulista, do curso de técnico em plásticos, né? Então, o professor Rodrigo Mateus, que é um assinante bastante ativo nos meus canais, agradeço bastante os feedbacks, os comentários que você posta aqui nos meus canais, sugerindo inclusive conteúdos, enfim, eu acho que é bastante interessante, me sinto bastante honrado de poder contribuir com o dia a dia aí dos profissionais da indústria do plástico. Esse é o grande objetivo dos meus canais. E hoje eu vou aproveitar para responder mais uma pergunta, para atender mais uma solicitação de um assinante do meu canal no YouTube, né, um assinante bastante assíduo também, né, o Bruno Reis, que me fez uma pergunta a respeito da capacidade de injeção e da capacidade de plastificação de equipamentos de moldagem de plástico. Tá? Então, como sempre, para ajudar a desenvolver esse conteúdo, para te ajudar a ter a referência desse conteúdo, eu preparei um breve PDF com o assunto de hoje, que você pode baixar se cadastrando na minha lista VIP. Para isso, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo, deixe seu e-mail na página que vai se abrir, e você vai receber uma mensagem nesse endereço que você deixou para mim. Entra nessa mensagem, clica no link que está lá dentro, e você vai ter, efetiva o seu cadastro, você vai ter o acesso imediato ao PDF com esse conteúdo da aula de hoje. Se você já está cadastrado na minha lista VIP, basta clicar no botão que está embaixo desse vídeo, deixa seu e-mail novamente para eu saber que é um assunto do seu interesse e você também vai ter acesso imediato ao download desse PDF. Vamos lá então. Quando você precisa escolher uma máquina injetora, ou enfim, qualquer equipamento de moldagem de peças plásticas, de peças poliméricas, existem alguns critérios que você precisa levar em conta e existem inúmeros critérios que você pode considerar. Você pode pensar na confiabilidade, na confiança que você tem em uma determinada marca de equipamentos, você pode levar em conta o histórico que você já tem com essa marca, você pode levar em conta a repetibilidade, precisão de movimentos. Obviamente, você vai levar em conta os custos, as condições de pagamento, facilidade de manutenção que esse equipamento apresenta, enfim, uma série de critérios que você pode escolher e pode arbitrar para serem decisivos na hora de você tomar uma decisão. Agora, existem três critérios básicos, três critérios fundamentais que você precisa levar em conta, independente da marca, independente do equipamento que você vai utilizar, principalmente falando de máquinas injetoras, que precisam ser levados em conta para garantir que o equipamento que você vai selecionar atende às suas necessidades, às necessidades do seu projeto. São três critérios básicos e é exatamente sobre esses três critérios que eu vou conversar com você no vídeo de hoje. Tá? Muito bem. Quais são esses critérios? A capacidade de plastificação, capacidade de injeção, na verdade, nós vamos fazer uma diferenciação entre essas duas capacidades, a força de fechamento e o dimensional da unidade de fechamento. Vamos lá então, vamos começar com a capacidade de injeção, capacidade de plastificação, vamos diferenciar um pouco essas duas terminologias e vamos discutir como que elas são importantes na seleção de uma máquina injetora. Primeiro, a capacidade de plastificação ela é inerente a praticamente qualquer equipamento de moldagem de termoplásticos. A capacidade de plastificação ela mede a quantidade de material, quantos quilos de material, qual é a massa de material que você consegue plastificar ou levar do estado sólido para o estado fluido por unidade de tempo. Normalmente ela é dada em quilos por hora. E ela é uma boa medida da produtividade do equipamento, né? Então, principalmente para máquinas que trabalham em regime contínuo, como máquinas extrusoras, ela é a principal medida de produtividade, a principal medida de dimensionamento desse tipo de equipamento. Tá? Ela é dependente principalmente da geometria da rosca de plastificação, diâmetro, taxa de compressão, comprimento da rosca, dimensionamento do sistema de plastificação como um todo, do cilindro, enfim, da potência das resistências elétricas. Ela é uma dependência basicamente da configuração da sua unidade
de plastificação e ela mede então quantos quilos de material você consegue fundir, consegue plastificar por unidade de tempo. Agora, num processo como o processo de injeção, que é um processo descontínuo, no qual você não está plastificando o material continuamente, a todo momento, lembra que no processo de injeção você plastifica o material e depois, antes de plastificar mais quantidade de material, você tem toda a parte de injeção, de resfriamento, de recalque, enfim, toda uma série de coisas que acontecem antes de você novamente plastificar o material. Nesse caso, lógico que a capacidade de plastificação é importante, ela tem um papel importante aí em medir a velocidade com que você consegue dosar material para o seu processo, mas a capacidade talvez mais importante para o processo de injeção seja a capacidade de injeção, que mede qual é o volume que você consegue injetar de uma vez só dentro de uma cavidade de um determinado molde. Ela mede basicamente qual que é o maior volume, o volume máximo de material que você consegue injetar de uma só vez, medindo então talvez aí qual que é o tamanho máximo, o peso máximo da peça que você pode injetar nesse equipamento. Ela é dependente também das configurações da rosca, configurações da sua unidade de plastificação, mas principalmente também aí do curso máximo de dosagem, do diâmetro da sua rosca e do seu cilindro de plastificação, da unidade de plastificação da sua máquina. Então a capacidade de injeção, ela mede o volume que você consegue acumular de material máximo na unidade de injeção para ser injetado dentro da cavidade num ciclo de moldagem. Okay? Esse é um dos primeiros critérios importantes que você deve levar em conta na seleção de uma máquina injetora. Quanto maior a sua peça, maior tem que ser a capacidade de injeção do seu equipamento. O segundo critério é a força de fechamento. A força de fechamento ela é inclusive um dos principais itens de dimensionamento de máquinas injetoras. Ela mede a força que a unidade de fechamento é capaz de aplicar e manter o molde fechado, para manter o molde fechado e travado durante a injeção do material nas cavidades do molde, impedindo que esse molde se abra, gere rebarbas, gere uma série de problemas, uma série de imperfeições na peça moldada. Okay? Então, a força de fechamento ela é uma dependência aí da configuração da unidade de fechamento, da configuração da capacidade hidráulica da máquina e também do diâmetro das colunas da máquina. Então, a máquina injetora, em geral, ela possui colunas de aço que são estiradas durante o fechamento do molde e que fornecem, então, essa força de fechamento. Quanto maior o diâmetro dessas colunas, maior a força de fechamento. E a força de fechamento ela é importante porque ela determina, em grande parte, qual é o tamanho máximo da peça que você pode injetar em termos do ponto de vista de área superficial, de área perpendicular à injeção, ao eixo de injeção da máquina, a área projetada que a gente chama, né? Quanto maior essa área, maior vai ser a necessidade de força de fechamento que o seu equipamento precisa para manter o molde fechado, uma vez que essa área projetada ela vai projetar a pressão de injeção e vai transformar essa pressão de injeção em força que vai tender a abrir o molde. Então, quanto maior a área projetada, se o seu produto, mesmo que ele tenha poucos gramas ou pouco volume de material a ser injetado, se ele tiver uma grande área de injeção, ele vai precisar de máquinas com maior força de fechamento. Por esse motivo, inclusive, é muito comum as máquinas injetoras, uma série de injetoras de um determinado fabricante de máquinas, é muito comum que essas máquinas possuam, para uma mesma força de fechamento, uma quantidade diferente de capacidades de injeção, para que você possa, então, para uma mesma força de fechamento, injetar produtos que tenham volumes menores, medianos e maiores, garantindo que você possa injetar, então, mesmo peças com grandes áreas superficiais, grandes áreas projetadas e pequenos volumes, ou vice-versa, pequenos volumes, pequenas áreas projetadas com grandes volumes. Então, é muito comum você ter essa situação em modelos de máquinas injetoras de determinados fabricantes. Finalmente, você tem o critério do dimensional da unidade de fechamento, principalmente a distância entre colunas.
A depender da complexidade do seu produto, mesmo que seja uma peça pequena, de pouco volume a ser injetado, dependendo da complexidade da necessidade de você ter gavetas, elementos móveis no seu molde, o molde em si ele pode ser bastante grande. E pode ser que você não consiga montar o molde numa máquina pequena, uma máquina que atenderia a injeção desse produto do ponto de vista de força de fechamento e de capacidade de injeção. Pode ser que o molde não caiba na unidade de fechamento. Então é um outro critério importante que você tem que decidir. Qual que é a distância entre as colunas da máquina injetora que permita que o meu molde então seja montado, seja encaixado ali na unidade de fechamento. Esse é um outro critério bastante interessante para ser levado em conta na seleção de máquinas injetoras. Inclusive existem alguns fabricantes que produzem máquinas sem colunas, o que permite que você otimize o equipamento, monte moldes maiores em máquinas de injeção com capacidades de injeção, forças de fechamento menores, uma vez que o produto que está lá dentro, o produto que vai ser injetado, precisa realmente de forças exige forças de injeção, forças de fechamento ou capacidades de injeção menores, e ele seria montado numa máquina grande simplesmente porque ele não cabe numa máquina menor. Uma máquina sem colunas você consegue otimizar essa questão aí e utilizar o equipamento mais adequado, mais próximo da realidade para o seu produto. Certo? Então esses são os critérios, os 3 critérios básicos que você pode levar em conta, que você deve levar em conta na seleção de máquinas injetoras, ok? A capacidade de injeção, lembrando que ela anda mais ou menos junto aí com a capacidade de plastificação, nós fizemos a distinção dessas duas capacidades, a força de fechamento e o dimensional da unidade de fechamento, o dimensional, a distância entre colunas da máquina. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha respondido a dúvida aí do Bruno Reis, dos meus ouvintes aí, dos meus assinantes. Espero que você tenha tido algum insight para resolver um problema do seu dia a dia, para desatar algum nó de algum projeto que você esteja trabalhando no momento. Eu fico muito curioso para saber a sua história, saber como esse conteúdo te ajudou. Me manda uma mensagem, deixa um comentário nos meus canais para eu saber como esse vídeo impactou o seu dia a dia. Me fala também sobre outros conteúdos que sejam do seu interesse, para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê nos próximos vídeos. Lembra de curtir a minha página no Facebook e assinar o meu canal no YouTube. A gente se vê por lá. Até os próximos vídeos. Um grande abraço.